Os podcasts do Público têm o patrocínio da Almedina. Visite as livrarias Almedina e abra as portas à cultura e ao conhecimento. Afinal, como dizia um famoso intelectual português, o que não sabemos hoje, saberemos amanhã. Visite-nos também em almedina.net. Le pacifisme et tout ce qu'il recouvre, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar. Muito bom dia, sejam bem-vindos ao primeiro episódio de 2025 do podcast Diplomatas, um podcast do Público em parceria com o Instituto Português de Relações Internacionais. Nós estamos a gravar na tarde do dia 9 de janeiro. Eu sou o António Saraiva Lima, sou jornalista da secção Mundo do Público e tenho comigo os nossos dois habituais analistas especialistas em política internacional, a jornalista Teresa de Sousa e o investigador Carlos Gaspar. Meus caros, antes de mais, um bom ano. Espero que tenham tido umas boas entradas. Nós, para este primeiro episódio, pensámos num formato ligeiramente diferente. O que fizemos foi escolher 3 datas importantes que vão marcar 2025 e vamos conversar um pouco sobre cada uma delas e que impacto podem ter no desenrolar do ano e dos próximos tempos. A primeira é inevitável, já falta pouco. Estamos a falar de 20 de janeiro, dia em que Donald Trump toma posse como presidente dos Estados Unidos, depois de ter derrotado a democrata Kamala Harris nas eleições de novembro. Carlos, eu começo por si. Nós sabemos que Donald Trump, pelo menos desde que entrou na política, não tem sido verdadeiramente consequente com as suas promessas ou muitas vezes com as suas ameaças, e é um facto que no seu primeiro mandato não foi capaz de cumprir grande parte do seu programa, em grande medida porque contou com a oposição ou com a resistência de algumas pessoas dentro da sua administração, ou mesmo das instituições políticas e judiciais americanas. Portanto, a minha pergunta, na verdade, é bastante simples. Desta vez vai ser diferente? Temos dados suficientes para afirmar que desta vez vai ser diferente? É provável que seja diferente. O próprio aprendeu alguma coisa com o seu primeiro mandato. As escolhas que está a fazer também indicam de que está menos dependente do conselho de outros para escolher os personagens principais da sua administração e designadamente no domínio das relações internacionais, o State Department, o Departamento da Defesa também, e também a evolução do próprio Partido Republicano foi nos últimos anos no sentido da tese fundamental que, de certa maneira, representa Donald Trump, que é pôr fim à América que nós conhecemos. Uma América excepcional, com uma confiança impressionante, que moldou o mundo em que nós vivemos desde 1945, desde a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos decidiram reconstruir a ordem internacional à sua imagem e semelhança. Isso acabou. O dia 20 de janeiro é o primeiro dia da nova América, uma América normal, centrada na defesa dos seus interesses e sem reconhecer que tem quaisquer responsabilidades especiais quanto à estabilidade internacional. Aliás, mesmo antes de tomar posse, o presidente Donald Trump, eleito, já está a definir o que é uma esfera de influência clássica de uma grande potência, quer controlar o Panamá, não aceita que haja influências externas da Rússia ou da China na Groenlândia, pergunta a si próprio se o Canadá não ficava melhor na União Americana do que como um Estado independente da Commonwealth. Tudo isto desenhado num mapa é uma esfera de influência clássica de uma potência normal. Não tem nada de especial. Evidentemente, ele continua a ter, faz parte do seu estilo, posições confrontacionais e apresenta-as de uma maneira excessiva. É uma boa maneira de chamar a atenção
de toda a gente, e ele consegue Mas mais da atenção internacional, não propriamente dentro de casa. da atenção internacional e dentro de casa, embora a reação dos Estados Unidos às propostas que estão a ser feitas sobre a Groenlândia seja muito diferente das respostas que há na Europa continental, e isso vai marcar desde já, não é? Essa divergência crescente entre os Estados Unidos e a Europa, dos dois pilares da comunidade euroatlântica, que ela própria está a ser posta em causa, quando mesmo um presidente eleito ameaça recorrer à força contra um aliado da NATO, como ele fez a propósito da Groenlândia em relação à Dinamarca, está a pôr em causa a própria natureza da comunidade transatlântica. A comunidade transatlântica é uma comunidade de democracias que não fazem a guerra entre si e que não recorrem à ameaça do uso da força para resolver os conflitos que possam ter umas e outras. Essa regra Nem sequer é um cenário que está previsto nos próprios tratados, não é? Da NATO. Não O cenário de conflito estar, entre... não pode estar, mas não é problema de estar previsto nos tratados. Os tratados valem o que valem. Estas são normas que existem desde há 75 anos e que nunca foram violadas. Nunca foram violadas por nenhum dos membros da Aliança Atlântica. A Aliança Atlântica também vai mudar, a comunidade euroatlântica vai mudar, porque os Estados Unidos vão mudar também. Vão passar a ser uma potência normal, uma potência entre as outras potências, não uma potência hegemónica que quer impor a sua vontade e, sobretudo, o seu modelo de ordenamento e as suas políticas, a democracia, a liberdade e o direito aos outros. Os Estados Unidos querem defender e vão defender os seus interesses. Teresa, deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Nós aqui do lado europeu, a tendência, pelo menos para já, dos principais líderes políticos ao encarar mais uma presidência de Trump tem sido movida pelo pragmatismo, nomeadamente em matéria de segurança e no que toca ao apoio à Ucrânia, mas dentro da grande maioria das democracias europeias há partidos e há políticos que gostam de Trump, gostam do que ele representa, da sua forma de fazer política. Acredita que se sentirão ou que já se sentem mais legitimados na sua mensagem ou na sua ação, sabendo que a partir do dia 20 o líder da maior superpotência mundial pensa como eles? Sim, a eleição de Trump é naturalmente um impulso enorme para as forças de direita extrema e radical que hoje crescem em quase todos os países da União Europeia. É evidentemente um fator importante para essas forças, embora nos dois países centrais da União Europeia, na França e na Alemanha, essas forças ainda não tenham chegado ao poder diretamente, e isso conta bastante. E em muitos outros países também ainda não chegaram ao poder. Agora, como disse o Carlos, de uma maneira muito clara, a eleição de Trump muda o mundo, e ao mudar o mundo muda a realidade geopolítica em que a Europa cresceu, se integrou, se desenvolveu, e isso é um choque enorme para a União Europeia. Eu diria mesmo que é todas as regiões do mundo aquela que vai sentir mais imediatamente e com mais força a chegada pela segunda vez de Donald Trump ao poder, e todas as indicações que temos até agora apontam nesse sentido. O Carlos sublinhou que há de facto uma ruptura na política externa dos Estados Unidos da América e no seu papel no mundo. A Europa não está preparada para isso. Hoje a Europa vê-se de repente rodeada de potências que o Carlos chamava de normais, eu chamaria de imperiais, talvez, e agressivas,
de grandes potências que todas elas, os Estados Unidos, a Rússia e a China, querem rever a ordem internacional. Ora bem, as condições da integração europeia mudaram completamente. Como é que a Europa vai reagir a isto? Não sabemos. As democracias europeias estão, de alguma maneira, minadas por dentro por essas forças que eram e continuam a ser não só favoráveis a Vladimir Putin e às políticas imperiais agressivas de Putin, da Rússia na Europa. Deixa-me só dizer, eu também diria que, ou seja, mais do que, ou para além de estarem a ser minadas por dentro, eu diria o impacto dessas forças nos próprios processos políticos internos fazem com que elas estejam viradas para dentro e talvez não tanto a olhar para aquilo viradas que para está dentro, e isso no novo enquadramento internacional em que a integração europeia vai ter de confrontar, não ajuda a encontrar as soluções que são necessárias. Portanto, eu diria que quando se escreveram milhares de palavras a dizer que a eleição de Trump, primeiro, se ela viesse a acontecer, depois, quando aconteceu, significaria o fim da ordem liberal internacional que a Europa e o mundo se habituaram a viver e abriria um tempo de caos internacional. Eu creio que hoje, mesmo antes de Donald Trump tomar posse, já estamos todos perante esses sinais de desordem e de caos que de facto Donald Trump, quando tomar o poder nos Estados Unidos, legitimamente, naturalmente, vai provocar, e não se vê ainda da parte da União Europeia, da Europa, incluindo o Reino Unido, naturalmente, um consenso sobre a melhor maneira de lidar com esta nova situação, que eu friso, para o processo de integração europeia é completamente nova do ponto de vista geopolítico e geoestratégico. Queria só dizer uma coisa. Eu julgo que se há uma data em que a ordem liberal internacional terminou, essa é a data da invasão russa da Ucrânia, que no passado teria sido evitada pelos Estados Unidos, ou em todo caso uma guerra teria sido imediatamente travada pela intervenção dos Estados Unidos. E os Estados Unidos em 2022 já não tinham o poder para fazer isso. E nesse sentido, esta potência normal é uma forma dos Estados Unidos se adaptarem ao seu declínio relativo e à emergência de novas potências. Não é apenas um ato arbitrário de um partido contra outro partido. O próprio presidente Biden teve as dificuldades e soube reconhecer os limites que tinha, designadamente quando fez frente à invasão russa da Ucrânia. Exato, embora o presidente Biden até agora tenha mantido uma postura de apoio militar, certamente, político e diplomático e financeiro à Ucrânia. Ele é o último presidente da América que nós conhecemos e gostamos. Que nós conhecemos e gostávamos, ou gostávamos, porque esse tempo já passou. Há uma nova balança internacional e os Estados Unidos não têm o poder que tinham. Isso ficou demonstrado desde 2022. Naturalmente, a posição do presidente Biden é radicalmente oposta, mesmo na linguagem, à do presidente Trump, mas o contexto ao qual eles estão a responder é o mesmo contexto. Embora, só acrescentando uma pequena nota, apesar do declínio relativo dos Estados Unidos, a economia americana continua a ser poderosíssima e a decalagem entre a economia chinesa e a economia americana aumentou, quando daqui a 10 anos ou 5 toda a gente dizia que a economia chinesa ia ultrapassar a americana. Isso não aconteceu.
E além disso, os Estados Unidos ainda têm hoje um poderio militar que é mais ou menos, em termos de despesa, o equivalente à soma dos 10 países seguintes, da despesa militar dos 10 países seguintes, ou seja, os Estados Unidos estão em declínio, Trump ainda possui armas poderosas para criar o caos no mundo e para provocar uma disrupção na ordem internacional que para a Europa, sobretudo, vai ser extremamente negativa. Vamos tentar fazer aqui algumas pontes entre estes temas todos, falando na segunda data, que nós consideramos decisiva para o desenrolar do ano de 2025, que é o dia 23 de fevereiro, dia das eleições legislativas na Alemanha, convocadas depois do colapso da coligação que sustentava o governo do social-democrata Olaf Scholz. Neste momento, as sondagens dão favoritismo à CDU e ao seu líder, Friedrich Merz, mas também atribuem percentagens muito elevadas ao partido de direita radical Alternativa para a Alemanha. Carlos, de um ponto de vista da estabilidade e da segurança, e até olhando para o outro lado, para o outro motor europeu, a França, estas eleições, nestas circunstâncias, não podiam ter calhado em pior altura para a Alemanha e para a Europa? Ou podiam? As eleições estão-se a realizar no momento em que o chanceler Scholz decidiu, e ele surpreendeu toda a gente quando, a seguir à eleição do presidente Donald Trump, decidiu fazer cair a coligação e provocar eleições. É uma decisão do chanceler, não era obrigatório haver eleições. Agora, as eleições abrem caminho para a formação de uma nova grande coligação entre o SPD e a CDU, entre os sociais-democratas e os cristãos democratas. A primeira questão que se põe nestas eleições é saber se eles têm 51% dos votos. Na primeira eleição, na República Federal da Alemanha, tiveram 90% dos votos, a soma dos dois partidos. Desta vez podem ter que contar também com os verdes, que estão em mau estado, mas ainda devem servir para compensar uma falta, mesmo por poucos mandatos, de uma maioria absoluta dos dois principais partidos. No essencial, uma nova grande coligação, com Merz ou com Scholz, mas tudo indica que com Merz, com um chanceler democrata cristão, vai seguir uma linha de continuidade em relação à nova estratégia alemã, que foi anunciada pelo chanceler social-democrata no dia seguinte à invasão russa da Alemanha. Mas tem muitos riscos para o SPD, ou não? Ou seja, entrar para umas eleições e para uma campanha assumindo ou não assumindo que quer fazer parte de uma coligação provavelmente liderada pelo seu rival histórico. Não tem que assumir. Estou a falar só do dia seguinte. Não tem que assumir. É um partido de governo, é um partido de estabilidade e joga a favor do SPD os eleitores saberem que ele pode fazer parte, mesmo como segundo partido, de uma coligação. É essa a cultura política da Alemanha. Esta será a terceira ou a quarta grande coligação. Não faz perder votos à partida o reconhecimento dessa realidade, que não tem que ser, obviamente, proclamado. Os partidos nas eleições estão livres e defendem as suas posições, no essencial, no que respeita à política europeia e internacional, a linha que está traçada desde o Zeitenwende, que marca o fim da Ostpolitik, o realinhamento da Alemanha com os Estados Unidos e a NATO e a definição de uma nova política europeia, em que o equilíbrio entre a Polónia e a França é mais importante do que a velha teoria do eixo franco-alemão, vão continuar a ser fundamentais. E também, dentro do programa do Zeitenwende, a reconstrução da Bundeswehr e a reconstrução da indústria de defesa europeia. O chefe dos serviços secretos alemães fez uma declaração já neste período a dizer que a Rússia está preparada para atacar um país da NATO até ao fim desta década. Mutatis mutandis, a Alemanha tem que estar preparada
para ser capaz de dissuadir no domínio convencional a Rússia de atacar um país da NATO até ao fim da década. E a concentração na indústria de defesa é, na minha opinião, uma chave da reconstrução do modelo económico europeu. Os automóveis pertencem ao passado, mas é a indústria de defesa, que é uma indústria muito competitiva, muito inovadora à escala internacional, é parte da solução, se não mesmo a solução para reconstruir o modelo económico alemão, de resto, em parceria com a Ucrânia, que, como nós sabemos, dadas as circunstâncias dramáticas da guerra russo-ucraniana, está a investir plenamente na indústria de defesa, já produz, de resto, 1/3 das armas de que precisa para fazer frente à Rússia, e uma boa parte em parceria com a Alemanha. Teresa, a Alemanha tem sido, pegando um bocado nesta ideia da possibilidade de uma grande coligação, a Alemanha tem sido um dos poucos países europeus em que continua a haver um consenso alargado, traduzido em legislação, em reforço do Estado de Direito, proteção do Tribunal Constitucional, um consenso entre os principais partidos sobre imposição de um cordão sanitário à AfD. Assumindo nós que a CDU vai vencer e que vai para o governo com ou sem o SPD, como é que se antevê esta relação com uma AfD muito forte na oposição? E como é que o SPD também se pode colocar no meio disto tudo, como parceiro minoritário ou também na oposição? Quando eu comecei a cobrir as eleições na Alemanha, ainda no tempo do chanceler Helmut Kohl, a CDU, por exemplo, ganhava as eleições com 43-45% dos votos. Hoje, as sondagens, como referiste, dão à CDU-CSU 31%. Para ganhar as eleições, evidentemente, mas 31% dos votos. Isto quer dizer que a velha, estável Alemanha do tempo do chanceler Kohl, em que havia 3 grandes partidos, o SPD, a CDU, o CSU e o Partido dos Liberais no meio, que se coligava à direita e à esquerda conforme o partido que ganhava as eleições, é história neste momento. Tal como há pouco falávamos do Trump e das mudanças enormes a que o mundo está a assistir, a realidade alemã, os pilares em que assentou a importância da Alemanha no quadro da União Europeia e a sua enorme capacidade económica desapareceram todos. Eram 3, fundamentalmente a energia barata que vinha da Rússia, o mercado chinês em permanente expansão, para o qual a Alemanha exportava tudo e mais alguma coisa, e a garantia de segurança americana. Nenhuma destas realidades se mantém, o que quer dizer que, apesar de alguma estabilidade política na Alemanha, a realidade alterou-se completamente e, portanto, a política vai ter de encontrar novas formas para responder a esta realidade. O quadro político-partidário é muito mais fragmentado. Não só os 3 partidos tradicionais, ou 4, se quisermos, a AfD liberal, o SPD, a CDU-CSU e os Verdes, que entretanto ganharam bastante influência, mas a AfD, como dizias, que está neste momento com intenções de voto da ordem dos 20%, acima do PSD, do chanceler Scholz, e acima dos Verdes, e que, além disso, o novo partido que se diz esquerda, mas que é igual à AfD, da Sarah Van Stelrooy,
Exato. A mulher do antigo chanceler Oscar Lafontaine, que tem um partido que, tal como a AfD, é anti-imigração, pró-Putin, anti-apoio à Ucrânia e anti-integração europeia, e que está por volta dos 6% de votos à frente do próprio FDP liberal. Tudo isto mostra um quadro político muitíssimo mais instável do que existiu até agora, com um modelo económico que falhou e que tem de ser reinventado, com um sistema político que é hoje completamente diferente daquele que era no tempo de Kohl e que ainda se manteve em parte até aos mandatos da chanceler Merkel. Temos no coração da Europa um enorme ponto de interrogação. Esta é que é a realidade. E embora as análises sobre a política europeia e internacional e externa de Friedrich Merz apontem para alguém que é pró-europeu, atlantista e anglófono, o que é facto é que não existe só a America First do presidente Trump. Hoje a tendência do mundo é para German First, a Alemanha primeiro, a França primeiro, e isso é o outro fator de enorme perturbação do processo de integração europeia e da necessidade que a Europa tinha de responder a estas mudanças internacionais radicais de ruptura com que está confrontada. Portanto, temos aqui um enorme ponto de interrogação. O chanceler, o futuro chanceler, não vai afastar-se da linha que tem caracterizado a Alemanha nos últimos tempos, ao contrário da linha Kohl já há muitos anos, que é, sim senhor, a integração europeia, desde que não se faça contra os interesses da Alemanha e desde que a Alemanha não tenha que pagar. Se continuarmos nesta senda, não vejo que as perspectivas para a União Europeia, da manutenção de uma liderança franco-alemã, de um leste que se afirma por via de Varsóvia, sejam de facto as mais animadoras. Vamos finalizar assinalando o dia 8 de maio, que marca os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial e da rendição nazi. Eu faço a mesma pergunta aos dois, na verdade peço-vos um comentário, e o meu ponto de partida é uma opinião pessoal, obviamente, mas que acredito que também possam partilhar, que é, como falámos aqui já, numa altura em que movimentos extremistas crescem um pouco por todo o mundo ocidental, em que temos um conflito ativo no continente europeu, uma guerra sem fim à vista no Médio Oriente, uma administração americana imprevisível. Nós estamos aqui a falar de uma data que deveria ser de festa, de certa maneira, ou de exaltação de um projeto de paz. A mim parece-me que se vai realizar num ambiente um pouco deprimente, ou não? Bastante deprimente. Eu estou-me a lembrar... Eu sou jovem ainda. Exato. Eu estou-me a lembrar, nós também. Quer dizer, eu já nasci depois da Segunda Guerra, o Carlos também, mas eu estou-me a lembrar das comemorações dos 80 anos, o ano passado, do desembarque na Normandia. Passaram 80 anos, foram as comemorações na Normandia, naturalmente, com a participação do presidente Biden e ainda num clima de grande proximidade entre as duas margens do Atlântico e de alguma preocupação para sublinhar o facto da aliança transatlântica ter sido absolutamente vital ao longo das décadas para a prosperidade, para a democracia, para a integração europeia. Ainda vivemos nesse clima. Tenho dificuldade em imaginar comemorações agora no dia 8 de maio, que devem acontecer, certamente, calculo eu, num mundo que está em ruptura com esse que os Estados Unidos construíram desde a Segunda Guerra e que foi um mundo que permitiu à Europa
ser próspera, democrática e rica, que sobreviveu às grandes mudanças europeias, quase todas no bom sentido, nomeadamente o fim da Guerra Fria e o alargamento da democracia e da integração quase até aos limites do continente europeu. Temos uma guerra de grandes dimensões na Europa, impensável nas últimas décadas, a maior desde a Segunda Guerra. Temos um presidente americano para a qual vamos ter nessa altura, para a qual a relação transatlântica é uma mera relação transacional. O que é que me dás para eu te dar qualquer coisa em troca, que não é assente em valores, em princípios, em ideais, e que muda completamente o quadro, vai mudar completamente o quadro das comemorações do 8 de maio, num sentido que muito dificilmente replicará aquilo que foram as comemorações do desembarque na Normandia. Carlos, partilha deste pessimismo da Teresa? Não, é um pessimismo, é olhar as coisas como elas são. O mundo em que nós vivemos nasceu da vitória dos aliados contra o imperialismo alemão e contra o imperialismo japonês em 1945, e é esse mundo, de certa maneira, que está a chegar ao fim, mas esta é provavelmente a nossa última oportunidade para prestar homenagem aos últimos veteranos de uma geração de heróis que deve continuar, apesar de tudo, a ser o nosso modelo. Meus caros, ficamos por aqui. Muito obrigado por esta conversa e muito obrigado a si que esteve desse lado a ouvir-nos. Não se esqueça de subscrever, de avaliar, de partilhar e de recomendar o podcast Diplomatas. Nós voltamos para a semana com mais um episódio. Um grande abraço. Obrigado. O podcast Diplomatas é uma parceria Público-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais. O público fica no ouvido.